professor do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e a gente está em mais um episódio do Insólito Literário, esse projeto de extensão que tem a finalidade de apresentar autoras, autores, editoras, editores, pesquisadoras e pesquisadores do fantástico e do insólito brasileiro. E hoje a gente está com o Cyberpagé, o Edgar Franco. Eu sempre preparo um texto de apresentação ou faço uma pesquisa da biografia do convidado ali, né? Mas eu queria quebrar um pouco o protocolo e eu vou ler um trecho de um livro. Eu vou ler um trecho do seu livro Os Aforismos do Cyberpagé. Tem um aforismo aqui que eu acho muito interessante que, na minha opinião, te apresenta muito bem. E aí você pega o gancho desse aforismo para falar o que você faz, as quantidades de coisas que você faz, a quantidade de intervenções que você arma por aí. Então, nesse aforismo, né, ele diz: o cyberpagé é um arauto insano do submundo, das subculturas, dos rebeldes incendiários, dos anti-acadêmicos, dos adogmáticos, dos santos civis, dos orbas, dos budas, dos artistas viscerais, dos anjos caídos, dos demônios iluminados, dos cães abandonados, dos que mergulham em seus abismos, dos psiconautas navegadores do infinito, dos infiéis, dos antimonetaristas, dos que vandalizam carros e acariciam gatos, dos que uivam para a lua, dos que fazem sexo selvagem e amam com doçura, dos que permanecem vivos em um mundo de mortos e em vida, dos que acreditam que qualquer bandeira é uma fronteira, dos que conhecem um único país chamado Gaia, dos que detêm o universo em seus corações, dos que não temem os paradoxos e não possuem verdades, dos mutantes irrecuperáveis, dos revolucionários de si mesmos. Eu acho que esse texto te apresenta tão bem, muito melhor do que um currículo Lattes, muito melhor do que todos os protocolos acadêmicos. Esse texto tem tanta sinceridade assim dentro de tudo que eu li já seu, né, tanto nos quadrinhos, o seu projeto audiovisual, na pesquisa. Eu acho que tudo que está aqui é verdade e é subjetividade assim do ciberpagé. Mas agora venha com a apresentação lógica racional. Quem é Ciberpagé? Eu gostei dessa apresentação poética. Eu acho que você foi muito sensível ao selecionar esse aforismo, que é um aforismo que realmente eu sinto que ele traduz um pouco daquilo que eu tenho buscado enquanto criador durante toda a minha trajetória. Uma trajetória que ela é de ruptura, mas ao mesmo tempo também ela é uma trajetória lúdica, ela envolve muito do encarar o processo criativo como uma grande brincadeira, cada vez mais me deslocando da ideia de uma recepção, porque a recepção ela é algo que muitas vezes prende, amarra o processo criativo, né? O desejo de ser aceito, o desejo de ser admirado, o desejo de ser premiado, essas coisas todas que envolvem o processo criativo e que vão criando certas caraminholas que impedem essa fruição e liberdade que eu acho que é muito importante no processo criativo. Eu penso que esse aforismo ele pauta um pouco isso, um pouco desse desejo de subversão, de questionamento profundo, mas ao mesmo tempo muito desta ideia lúdica. Primeiro, desmontando também algo que eu acho, sabe, Ricardo, muito pernicioso e que também acompanha a gente como artista, que é essa ideia do artista, né, como um ser divinal, como um ser maioral, que acaba gerando um narcisismo que hoje na nossa sociedade, com as redes sociais, ele passou a ser algo
evidenciado e até desejado, em certa medida, mas que também é muito pernicioso, né? Porque ele, em certa medida, coloca em primeiro lugar o, o ente, né? Ou aquilo que a gente enxerga desse ente, e aquilo que ele gera, aquilo que ele produz, aquilo que ele reflete, aquilo que ele cria, acaba se tornando algo em segundo plano. É muito curioso isso, porque a minha figura de transmutação em Ciberpagé, muitas pessoas falam assim, mas isso é um estilo que você tem, uma máscara que você usa, é um personagem que você criou, que ele atua em certos lugares. E é curioso, porque o interesse pelo meu trabalho, ele amplificou-se muito após o momento que eu fiz a minha transmutação, mas eu encaro não pela transmutação, e sim porque nós vivemos uma era das hiperidentidades, em que há um interesse muito maior na figura, no personagem, do que no processo criativo. Mas eu soube aproveitar isso. Eu soube aproveitar isso muito bem. Eu acho que eu soube, no começo, de uma maneira meio naif, porque, de repente, o interesse pela minha pessoa ele começou a crescer após a minha transmutação, simplesmente por essa coragem, né, de me diferenciar um pouco, por exemplo, do contexto da academia. Uhum. O que até hoje traz muita crítica, simplesmente porque eu me visto do jeito que eu quero me vestir. Então, isso aqui não é um personagem, né? Na verdade, ele é um caráter dos meus mundos que eu venho criando desde quando eu comecei a ser criador. Então, como eu crio os meus personagens de uma forma meio mágica, artística, eu me recriei também. Chegou um momento, quando eu faço a minha transmutação em Ciberpagé, em que eu modelo aquilo que eu sempre desejei ser. É claro que é um trabalho contínuo, né? Mas essa transmutação, ela fez com que, no momento em que ela aconteceu, eu encarasse de frente uma série de dúvidas, angústias, tristezas, decepções que eu tinha, e aí eu entrei num processo muito peculiar de individuação, se a gente pensar, né, na teoria junguiana, não de individualismo, mas de individuação. E é curioso, porque outra coisa na universidade, em que eu sou muito criticado, porque o meu trabalho ele parte dos processos criativos. E quando eu vou escrever artigos, os meus artigos eles falam de mim. E aí pronto. Né? Aí pronto. Como assim? O cara, nos seus artigos, ele fala dele desde sempre, são 30 anos. Por quê? Porque eu estudo na universidade processos criativos. Uhum. E eu sou um criador. E eu, inclusive, acredito que só um criador pode falar com propriedade sobre processos criativos. Ao longo dos 30 anos que eu estudo processo criativo no seio da academia, eu tenho visto tanta bobagem escrita por teóricos que nunca criaram absolutamente nada. Não que eu tenha nada pessoal contra eles, mas eu acho que eles erram muito, porque eles não têm essa verve da experiência. Eu acho que você, por exemplo, se reconhece muito em mim, porque você é um criador. Então, tem algo que é do território da subjetividade que só um criador reconhece no outro criador. Uhum. Por isso que desde o nosso primeiro, quando a gente se conheceu assim, nas redes rapidamente, houve uma identificação muito grande. Eu também, quando tive contato com o seu trabalho, eu percebi muito no seu trabalho dessa pulsão que eu vejo em mim e que eu gosto muito de enxergar no outro, né? A gente ama espelho, é sempre assim. Né? Então, eu achei sensacional, porque existe no seu trabalho tanto uma verve crítica, reflexiva sobre o papel do ser no mundo,
e, ao mesmo tempo, uma necessidade de explorar os limites do que é esse território da linguagem que eu utilizo para gerar uma reflexão minha sobre o mundo, sobre a realidade, através do meu processo artístico. Então, eu acho que isso, quem entende isso, Ricardo, é quem cria. Por isso que é muito curioso assim, a forma que os teóricos me tratam, porque, em certa medida, também eu teorizo. Então, eu, por exemplo, fui pioneiro no Brasil a investigar os quadrinhos na rede internet. Tem um livro aqui. Webcomics. Que eu odeio esse título, né? São as Webcomics. HQtrônicas. Né? Webcomics é o termo mais horrível que tem. Esse é o livro, segunda edição. Né? É um livro que até hoje ele é referência para quem estuda quadrinhos digitais. Né? E ele trata da hibridização de linguagem, né? Não é só do quadrinho escaneado para as redes. E foi uma pesquisa que eu fiz lá no meu mestrado na Unicamp, e que, segundo pesquisadores não só do Brasil, mas do mundo, é o primeiro livro no mundo dedicado exclusivamente a esse fenômeno. Na época, eu investiguei mais de 400 sites da internet, quando esse fenômeno dos quadrinhos híbridos, né, com as possibilidades hipermídia, estava surgindo, e eu nomeei, né, de HQtrônica em língua portuguesa. Eu também defini a sintaxe dessa linguagem intermídia que estava surgindo, mas o mais legal disso tudo é que eu criei também trabalhos de HQtrônicas. Então, o livro, na época, isso aqui ainda era uma coisa que funcionava, né? Que é o CD. Então, vinha com o CD com as minhas HQtrônicas. Então, aqui a gente já tem Você já, desde esse momento do mestrado, então você já cria e faz pesquisa simultaneamente. Ao mesmo tempo. Eu fiz o mestrado na Unicamp, no Multimeios, numa linha de criação e investigação. Então, essa minha investigação ela vai trazer aqui uma longa HQtrônica chamada Ariadne, Labirinto Pós-Humano, em que eu já rascunho o meu universo ficcional, que é o universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Aqui ele vai chamar ainda Aurora Biocibertecnológica. Ele é um rascunho inicial. E eu desenvolvo essa HQtrônica que tem mais de 600 painéis, tem animações, eu crio toda a trilha sonora para ela. Né? E tem uma outra HQtrônica, são duas, que é o Neomaso Prometeu, que à época ela causou um impacto e ela participou de vários eventos de arte e tecnologia no Brasil exterior e, inclusive, recebeu menção honrosa no Festival Vídeo Brasil, que é um festival da área de vídeo muito importante, que na época tinha uma categoria para arte digital. Legal. Agora, o interessante, Edgar? O interessante é que no meio dos quadrinhos, eu vou deixar você falar, pelos teóricos, pelo pessoal da teoria, eles nunca me consideraram um artista. Eles conversam comigo como um teórico. É muito engraçado isso. Eles nunca eles dialogaram sobre, por exemplo, a minha produção que está aqui. É muito curioso. Quem dialoga comigo, por exemplo, nesse espectro da pesquisa em quadrinhos, que também investiga criação? Só criadores. Que está crescendo o número de criadores que estão na academia. Os outros, porque a gente tem no início só pesquisadores que são teóricos. Então, até hoje, eles olham para mim como um teórico. Eles não conseguem abrir o olhar para a questão da produção artística. E nem tem nenhum interesse pela discussão dos processos criativos. Né? Recentemente, teve uma grande pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras, não vou citar o nome, para não me comprometer, de quadrinhos no Brasil, participando de uma banca que eu estive com ela, e era uma banca de processo criativo de quadrinhos. Né? E aí, o que ela fez? Ela analisou, era um TCC, ela analisou todo o TCC, fez inúmeras críticas teóricas, e quando chegou no trabalho que era o processo criativo, ela falou, não, disso aí eu não vou falar nada porque eu não me meto nisso. Então, deixa para o Edgar falar. Entendeu? É muito curioso, porque é um grande nome. E o trabalho era um trabalho sob processo criativo. E aí eu fico ali no território porque eu me sinto meio... E realmente é uma coisa muito complicada para quem não é
artista entender os meandros do processo criativo. Você sabe disso, mas você ia Uhum. falando, fale. Não, eu queria saber mais detalhes dessa pesquisa da arquetrônica, que ano que ela foi desenvolvida, assim, porque isso marca como o início do seu universo transmídia, né? Poderia dizer Sim, assim, sim. que ano Ó, que... foi a minha pesquisa de mestrado no multimês da Unicamp, que começou em 1999 e foi até 2001. Né? Foram 3 anos de investigação lá. Eu fui bolsista da FAPESP Uhum. na época, e o livro, a primeira edição do livro foi publicada, inclusive, pela FAPESP, porque foi considerado, né, pela banca original e necessário que ele fosse publicado. E eu já estive em, assim, múltiplas bancas, né, para mais de 20 bancas de mestrado, doutorado, muitas delas com o título Hquetrônica no nome mesmo, né, do mestrado ou do TCC. E esse termo hquetrônicas, ele pegou no mundo acadêmico. Até Uhum. hoje tem gente, por exemplo, que está estudando. Eu estive no ano passado no CIACT, que é um evento de arte e tecnologia lá de Belo Horizonte, e tinha uma pesquisadora lá de Vitória, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, que está investigando a arquetrônicas. Ela apresentou um artigo, esse artigo você pode baixar ele online agora, em que ela resgata, porque a gente está falando de 2001, isso tem 24 anos já, Sim. ela resgata toda a estrutura que eu analisei como os códigos básicos das hquetrônicas, e ela mostra que isso se mantém hoje em todas as estruturas do que é chamado Webtoon e em todos os nossos novos formatos de quadrinhos digitais para celular. Ou seja, as hquetrônicas, né, o conceito de hquetrônica permanece vivo em todos esses meios. Ele não foi superado. Né? Então, todos os elementos que eu mapeei, né, que amarram algumas das referências que são trazidas dos quadrinhos, as possibilidades de hipermídia, eles permanecem nesse contexto. Então, é uma pesquisa que, em determinada medida, ela continua atual. Eu segui pesquisando sobre a hquetrônica até por volta de 2015, fiz mais vários artigos para livros tal, e depois eu fui caminhando para outros mundos, porque eu também, né, eu acho que é hora de outros investigarem o fenômeno, mas volta e meia eu estou sendo sempre convidado. Agora vai ter um dossiê lá da Unicinos sobre quadrinhos digitais da Universidade do Sul da Unicinos, né? E o Guilherme Smith, que é um dos organizadores, que é um pesquisador de quadrinhos brasileiro, ele acabou de enviar para mim um longo questionário, que é uma entrevista, que vai abrir lá o dossiê da revista, né? Justamente resgatando toda essa minha investigação pioneira no mundo sobre hquetrônicas para conduzir essa entrevista, que eu estou muito feliz. É claro que ele traz, é interessante também que eu vou falar um pouco sobre a minha relação com as IAs, também sou pioneiro a usar IA no Vamos falar Brasil, disso. então isso é interessante também, mas as hquetrônicas é interessante porque você tocou num ponto bem bacana, porque ali surge o germe do meu universo ficcional, Uhum. e é interessante, porque como que ele surge? Ele surge por causa de um professor, e que é um professor que não era das artes. O pessoal via o meu trabalho de ficção científica, fantasia, os meus quadrinhos, e achavam muito interessante. E um colega de uma disciplina, ele tinha feito uma disciplina lá na Sociologia e Antropologia da Unicamp. E quando ele viu os meus quadrinhos, ele viu os meus trabalhos, ele falou: nossa, Edgar, você precisa fazer a disciplina de um professor lá da Sociologia, professor Laimer Garcia dos Santos. Porque esse professor ele trabalha com ficção científica. E ele discute ficção científica para tentar questionar a contemporaneidade. Então, ele é um filósofo, sociólogo, antropólogo que acredita que a ficção científica é o único lugar hoje possível de você encontrar algumas respostas para as mudanças socioculturais, ambientais, econômicas, políticas que estão acontecendo no mundo. Falei, que isso é muito legal. Sensacional, né?
Aí eu fui fazer a disciplina. E realmente foi uma coisa fantástica, porque um professor, né, um grande nome da sociologia, da antropologia brasileira, com um pé no universo das culturas originárias e outro pé na questão do pós-humano, Qual que é o que é nome o dele, professor Edgar? Laimert Garcia dos Santos. Legal, pro pessoal. E aí, e o que eu cheguei na disciplina do Laimert? O que o Laimert fazia? Ele simplesmente utilizava livros e filmes de ficção científica como base para a discussão antropológica, sociológica da disciplina. E, na época, ele vai trazer essa discussão, e aí eu vou tomar contato com alguns textos também, como o da Dana Haraway, né? O Manifesto Cyborg, a disciplina dele. É claro que a gente vai trabalhar ficção científica e vão ter alguns textos de suporte. E aquilo vai me fazer despertar um interesse. Eu já fazia ficção científica, mas despertar um interesse um pouco mais hard por esse universo que estava assim, em expansão, né, da ciência da computação e aceleração. O início ali, por exemplo, quando a gente estava desvendando o DNA, a história da Dolly, tudo aquilo estava efervescente naquele momento. E, ao mesmo tempo, eu estava muito envolvido com os meus estudos de magia. Então, foi um choque muito interessante, né? Eu olhando os avanços tecnocientíficos, a ficção científica que discutia esses avanços tecnocientíficos, e também mergulhado na magia e percebendo, no contexto da magia, mesmo lendo alguns tratados mágicos, assim, já de 300, 400 anos, muitas similaridades entre o contexto e a narrativa desses universos. E aí que surge essa ideia de criar, então, um universo ficcional. Eu sempre escrevi ficção científica e fantasia, mas nesse momento, então, eu tenho a ideia de criar um universo ficcional, e é algo que eu vou revelar muito depois, mas desde o princípio eu já vou conduzir o universo não só a partir do que a ciência ela vai tá me mostrando ali naquele momento. Então eu vou virar um grande curioso em divulgação científica, né? Porque eu vou seguir também centenas de sites do mundo todo sobre divulgação científica, sigo até hoje alguns deles, para ficar acompanhando o que está acontecendo, não como um cientista, mas como um artista, para entender o que está sendo realizado e, a partir disso, refletir sobre essas transformações que a gente vive no mundo. E aí, eu vou falar, então, esse universo ele vai ter um aspecto que ele vai ser todo elaborado a partir também de elementos simbólicos da magia. E nessa época eu vou tomar contato também com algo que vai transformar a minha visão de magia, que é os estudos do Peter Carroll e o Austin Oman Spare, que vão imaginar uma magia em que o próprio mago cria o seu sistema. Então, ele não trabalha com um sistema de magia pré-existente, porque todo sistema pré-existente ele vai ter falhas, ele vai ter furos, ele vai ter coisas que não vão dialogar com aquele indivíduo. E, por isso, ele vai ficar travado em muitos momentos. Então, esses pesquisadores da magia, e o Austin, um grande artista, né, com muita influência surrealista, esses caras eles vão propor o seguinte, que existe um sistema, uma possibilidade, então, do próprio magista desenvolver o seu sistema. E isso, cara, vai ser muito louco para mim, porque eu já fazia arte também, já tinha ali, já rascunhava o meu processo artístico como um processo mágico. E aí é interessante dizer, quando eu estou falando de magia, que eu não estou falando de nada muito no sentido da ideia de senso comum de magia, que é uma ideia muito Harry Potteriana,
né? As gerações aí mais novas de magia. Né? E a minha concepção de magia, ela é uma concepção que ela mergulha muito nas tradições finais da magia, ali do fim do século XIX, começo do século XX, né? Gurdjieff, Ouspensky, Blavatsky, que já são pensadores da magia muito contaminados pelo avanço tecnocientífico. Uhum. Né? E da filosofia oriental. E não daquela magia tradicional mais arcaica, né, que trabalha muito com entidades, né, com invocações de seres. É mais uma ideia da magia como a manipulação de símbolos para a modificação da minha realidade. Uhum. E aí, uma boa metáfora disso é pensar, por exemplo, em quem seriam magos poderosos da cultura contemporânea, que manipulam símbolos para transformar a realidade. Os publicitários. Né? Porque o que eles trabalham? Né? Com o que eles trabalham? Eles trabalham basicamente com desejo. E eles, então, eles pegam a mercadoria e eles transformam ela, através da linguagem, em desejo. E eles geram desejo de consumo, ou seja, eles estão transformando a realidade, porque eles pegam algo bruto e, através da linguagem, dos símbolos, eles criam algo a partir daquilo que vai gerar o desejo sobre aquilo. Então, quando eu falo de magia e arte-magia, eu estou falando nesse sentido. E no sentido de transmutar a realidade para mim. Então, não é também aquela coisa que existe também, e eu respeito muito nas tradições afro-brasileiras, né, de você fazer um trabalho para modificar o que a pessoa faz, né, um trabalho para que a pessoa me ame. Eu também abomino tudo aquilo que mexa em qualquer questão do livre-arbítrio. Então, a minha magia ela só serve para transformação da minha realidade, mudar o meu olhar para o mundo. Eventualmente, ao mudar o meu olhar, eu consigo mudar também, transformar outros olhares. Mas essa transformação parte da forma que eu vejo o mundo. E aí, quando eu vou criar a aurora pós-humana, ali, então, eu estava no mestrado, eu era um homem de virada do milênio, eu tinha 29 anos, 28. 28 para 29 anos, um jovem artista e contaminado, então, pelo desejo criativo muito forte e pela outra coisa que a gente já vai falar, o aspecto transmediático do meu trabalho. Vamos entrar nisso. Por esse desejo de criação, que já era um desejo transmediático em certa medida, mas que não era conduzido por um único universo, porque o que caracteriza a transmídia é justamente um universo que conduz diversas produções em mídias e suportes, mas eu já tinha um trabalho multimídia, eu já era um artista multimídia, porque eu já fazia música, eu já fazia quadrinhos, ilustração, eu já escrevia contos, poesia, já tinha esse trabalho, né? Isso veio comigo desde a minha primeira, quando eu comecei a criar, eu já comecei com essa verve multimediática. Mas a transmídia vem com o nascimento do universo ficcional. E veja, não é só um universo ficcional transmídia, é também um universo mágico. Porque aí tudo que eu crio nesse universo é uma ação mágica desse sistema que eu criei. E aí, a aurora pós-humana, ela é também um sistema, então, mágico de autotransmutação. Porque toda criação que eu faço, ela é um olhar para o mundo e um desejo de me transformar através da reflexão desse olhar e a geração de algo de forma... Tudo que eu crio é narrativo, são narrativas em múltiplos meios, mas eu sou um artista das narrativas, então aquela narrativa ela é uma tradução, em certa medida,
disso que eu estou experienciando ali, e no processo de gerá-la, eu estou também me transformando interiormente. Então, eu passo a encarar a arte, a partir desse momento ali, por volta dos 29, 30 anos, como um meio de autotransmutação. E isso vai me ajudar muito a ir me desligando da tensão da recepção. Antes de começar a nossa conversa, a gente estava conversando informalmente e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa pressão que a gente tem de, eu tenho que fazer mais um romance, eu tenho que escrever mais isso, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que ir o prêmio, não sei o quê, eu tenho que... e vai virando aquela loucura, e aquilo que é o prazer do criar acaba sendo uma carga. Isso eu tinha, desde muito novo, como algo que eu não queria que acontecesse, mas ficou muito claro para mim quando eu fui desvencilhando, então, a necessidade de validação. Porque quando eu transformo o meu trabalho artístico em algo que é, na verdade, um sistema para me transformar, o ato criativo em si já valida-se por si mesmo. O que vem depois, se vier, é bom. Se não vier, sabe, não tem muita importância, sinceramente. Foge do controle também, né? Foge do Com seu controle certeza, com artístico, né? certeza. Você vê, quando eu era jovem, eu era doido para ganhar prêmio, né? E ainda bem que eu não ganhei prêmio nenhum quando eu era jovem, porque a pior coisa que pode ter para um artista jovem é ganhar prêmio. Eu vi muito artista que eu conheci que ganhou prêmio, que ele se tornou autoindulgente e foi para o buraco e se acabou. Né? Porque o prêmio ele é uma validação e dependendo do estágio que você está, você às vezes não tem maturidade para perceber que você não é gênio porra nenhuma. Você tem muita coisa para você aprender, para fazer, para desenvolver. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Eu mesmo não sei nada, todo dia eu fico encantado com as coisas novas, com os livros, com as coisas que estão sendo estudadas, assim. Eu sou uma criança vendo as coisas novas e me encantando e querendo ter vários clones para poder ler tudo, ver tudo, observar o mundo, né? Esse encantamento meu pelo mundo nunca morreu. E eu vi muito amigo meu que até foi premiado, que era e que se acabou. Cadê? Sumiu. E eu fui muito premiado já, mas na maturidade, né? Recebi muitos prêmios, não tenho o que reclamar. Mas na maturidade, esses prêmios chegaram para mim no momento da maturidade, que eu acho que é o bom momento, porque eu não necessito deles para ser validado, para acreditar na qualidade daquilo que eu faço, né? E para entender que o fazer em si é algo fundamental. Tem uma outra coisa que aconteceu comigo, e isso foi antes. Esse caminho, né, artístico e mágico, né, e como estudo hoje magia, ele vai sofrer um choque na época da universidade. Que foi, na verdade, dois choques, duas coisas muito importantes na época da minha graduação. Primeiro, foi uma professora, que hoje é minha grande amiga, Malu Fragoso, pesquisadora das artes. Na época que eu fazia o mestrado na Unicamp, ela foi fazer o doutorado, mas ela já tinha sido minha professora. Nós fomos fazer o doutorado com o mesmo orientador, Gilberto Prado, lá no Multimeios, mas ela tinha sido minha professora quando eu era moleque, lá na UNB, né, de desenho de modelo vivo. Disciplina de desenho de modelo vivo. E ela tinha feito o mestrado dela no Japão. E ela veio passar uma temporada no Brasil, a convite dela, um pesquisador e artista taoísta. E aí ela chamou esse artista para dar uma demonstração artística para a gente na disciplina de desenho. E aquela experiência foi um negócio assim tão fenomenal, porque eu era, aí sim, né, eu devia ter 21 anos de idade, e ainda muito ligado nessa ideia do que os outros vão achar do meu trabalho, ainda muito conectado, né, com as expectativas, né? Você vai fazer o trabalho pensando de como que ele vai ser lido, como que ele vai ser pensado e tal, né?
que é uma escravidão, em certa medida. E aí, esse artista chegou na sala, né, típico, estava com aquele roupão típico da época lá, né, do Império japonês, e ele chegou em total silêncio, né, ele pediu para a gente afastar todas as mesas e cadeiras, encostar tudo na parede e deixar um espaço na sala. E aí ele pegou, ele trouxe um rolo de papel de bambu, ele pegou esse papel de bambu e ele desenrolou esse rolo, né, e fez 2 fitas enormes com o rolo assim, na sala inteira, de uma ponta a outra. Aí ele pegou, eram latas de nanquim, né? Ele pegou essas latas e foi distribuindo junto com, ao lado do papel, eu acho que foram umas 8 latas, umas 4, assim, ao lado do papel, e veio com pincéis e foi inserir um pincel em cada lata. E aí ele começou a pintar, né? Todo mundo em silêncio absoluto na sala, e ele começou a pintar. E assim esse cara pintou aquelas paisagens tradicionais japonesas lindas, a nanquim. Ele foi preenchendo direto sobre o papel, direto, né? Sem rascunho prévio. Ele foi preenchendo aquilo de uma forma dinâmica e tão maravilhosa, e foram saindo imagens tão exuberantes, eram basicamente paisagens orientais, né? Paisagens japonesas. E eu sei que ele ficou nisso por mais de hora. E a gente deslumbrado de vendo aquilo acontecer. A hora que terminou, né, a gente devia ter ali, ele desenhou por mais de 1 hora. A gente devia ter ali, né, entre uma paisagem e outra, pelo menos umas 8 a 10 paisagens. Ele olhou para a gente, falou assim, agora o trabalho está feito. E veio assim, com muita serenidade, sem agressividade, sem nada, e ele foi simplesmente rasgando. Foi rasgando com a delicadeza, e ele exterminou tudo que ele tinha feito naquela 1 hora. Caraca. Por quê? Porque, e aí ele só nos falou, o que interessa não é o resultado, é o tal, é essa energia mágica do processo, o desligamento mágico de gerar, de produzir. Ricardo, aquilo é uma lição que eu vou levar para a vida inteira. Aquilo dali começou muito dessa minha mudança. Agora, tem uma coisa muito importante nesse processo também. Eu tive que criar uma estratégia para sobreviver. Por quê? Uma das grandes questões, eu acho, para o artista ter essa liberdade é que ele não seja obrigado a vender a sua produção artística. Porque se você tem que vender esse produto, inevitavelmente você vai acabar entrando em um túnel de realidade de ter que atender expectativas. É uma outra função, né? O artista está num lugar, o vendedor no outro. Isso. E por isso que eu critico muito a ideia de economia criativa. Esse conceito contemporâneo, para mim, não existe. É um oxímoro. A palavra economia, ela não tem como se conectar com a ideia de criatividade. São 2 coisas muito diferentes. Tudo que eu fiz na minha vida foi tentar desconectar as 2 coisas para ter essa liberdade de transformar o meu processo criativo em um processo mágico artístico. Porque se eu tivesse vinculado essas coisas, não seria. Então, eu acho que você vai ter uma criação, mas ela é de outra ordem. Ela é uma coisa que ela nasce da demanda. E mesmo o artista que às vezes não vive da sua arte, quando ele espera atingir um público, essa arte acaba nascendo de uma demanda também. Uhum. Mas então eu não tenho que agradar? Você pode agradar. Tem
tem trabalhos meus que é muito engraçado com o meu trabalho. Tem alguns trabalhos que as pessoas amam. Aí depois elas veem outros e falam, ih, ou não entendi nada, ou não, né? Sabe? É muito, e eu acho isso fantástico, porque é justamente isso, né? Não há, no meu processo criativo, não há essa necessidade. Você vê, eu tenho um projeto musical, que é o projeto Ciberpagé, que ele faz algo que eu acho fenomenal, e que é totalmente um contrassenso quando você pensa em música. Porque a primeira coisa para a música estourar, para a música ter um público, ela precisa estar enquadrada em um estilo. Uhum. Se a música não tem um estilo, ela não vai chegar no público. E aí eu crio um projeto musical, que é o Ciberpagé, que está lançando um EP hoje, Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto, parte 2, que é um projeto musical, que esse é o 48º disco do projeto. Já passaram musicistas de 8 países diferentes, e ele é um projeto que tem todos os estilos musicais pensados e impensados. Tem New Age, tem Ambient Music, tem rock progressivo, tem heavy metal, black metal, thrash metal, né? Tem música incidental, tem música eletroacústica, tem música criada, um dos primeiros EPs brasileiros criados a partir de IA, que foi feito com um musicista, doutor em música, sabe? Então, que é o Eufrásio Prats, que é um cara que criou um sistema que cria música a partir de imagem, um grande estudioso brasileiro. Então, assim, é um projeto musical que ele se abre para todas as possibilidades experimentais e criativas. Mas por quê? Porque ele não está vinculado a nenhum momento Uma a demanda público. de mercado, né? Essa E a demanda de público. mercado. Porque é um projeto muito engraçado, porque cada pessoa fala, eu gostei desse EP. Nossa, eu gostei muito desse. Aí escuta outro, não fala nada, né? Para falar que não gostou. E é assim, não vai dar para você gostar. Porque cada um tem uma sonoridade, cada um trata de um assunto e os EPs partem dos meus aforismos recitados pela minha voz. Todos eles estão disponíveis no Spotify. Todos eles estão disponíveis no Bandcamp. Eu não gosto do Spotify. Ah, tá. Porque Legal. o Spotify tem umas lambanças aí também comerciais e tal. E o Bandcamp, ele é, para mim, dessas plataformas, a mais interessante de todas. Só procurar Bandcamp Ciberpagé, né, com I. Depois você manda vai pra poder... gente o link. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Você pode ouvir todos os EPs do projeto. E é interessante porque já tive, inclusive, grandes nomes assim do heavy metal envolvidos com o projeto. Dimitri Brand, que é da banda Psychotic Eyes. Já tive o pessoal do Imago Mortis, que é tido como a banda mais importante do metal brasileiro, que eles têm um projeto chamado Mensageiros do Vento, fizeram um EP comigo, assim, muita gente, né, bacana, premiada, muitos artistas do exterior, um dos grandes artistas do Noise, né, que é lá da República Tcheca, gravou um EP também comigo. Então, assim, a gente tem um número grande. E o que eu estou dizendo, e aí vem o aspecto transmediático. Porque outra coisa que aconteceu comigo na época da faculdade, e que foi um choque fenomenal, além da experiência com o artista taoísta, foi o encontro de um livro. Eu era rato de biblioteca, o tempo que eu podia, eu passava na biblioteca da UNB, e um belo dia eu encontro um livro lá chamado Manual de Navegação para a Nave Espacial Terra. Esse livro é de um grande pensador, inclusive muito deixado de lado pela cultura contemporânea, que é o Buckminster Fuller. Já ouviu falar desse cara? Não. Ele chegou, é um cara tão incrível que ele chegou a receber 80 doutorados honoris causa. Caraca. E ele era, ao mesmo tempo, um catedrático de matemática e de poesia de Harvard. Ele tinha essas cadeiras, matemática e poesia. Ele é o
o matemático que criou a cúpula geodésica. Então, era um pensador assim fenomenal. E esse livro, ele vai falar, entre muitas coisas incríveis, sobre um dos erros da cultura contemporânea com a hiperindustrialização, que é a hiperespecialização do humano. Que é quando você tira do ser humano a possibilidade de ter interesse por todas as coisas. Né? E o mundo da indústria, ele acaba transformando a universidade, que era o universo do saber, num espaço de formação para o mundo do trabalho. E aí a universidade se compartimenta. E esses compartimentos passam a ser, muitos deles, estanques, principalmente nas ciências humanas, em que o antropólogo não dialoga bem com o sociólogo, que não dialoga bem com o filósofo, que não dialoga bem com o cientista, e por aí vai, né? Você começa a ter esses universos que eles são hipercompartimentados e que a universidade ela tinha lá no seu princípio, né, medieval, uma outra concepção. Mas o mundo da hiperindustrialização, ele nos obriga, então, a limitarmos o nosso interesse pelas coisas. E é engraçado que quando eu encontro esse livro, eu fazia arquitetura, mas eu estava fazendo quadrinhos para os fanzines, eu estava na época produzindo muito, e eu estava com a ideia assim, olha, eu vou ter que focar minha vida 100% nos quadrinhos para eu ser um bom quadrinista. Se eu fizer... E eu era musicista já, gostava de escrever poesia, gostava de escrever conto, fazia arte para camiseta, para capa de livro, para muitas capas de disco. Eu estava envolvido com uma produção multimídia artística e, de repente, me deu uma neura, não, eu vou só focar, porque aí eu vou ser bom de verdade nisso aqui. E aí eu encontro esse livro de um cara que tinha 80 doutorados honoris causa em matemática, arquitetura, sociologia, poesia, e que falava que a morte da capacidade criativa estava justamente na hiperespecialização. Falei, rapaz, e eu tô aqui todo assustado que eu tenho que fazer só uma coisa, e esse cara vem me falar isso, e ele que está falando é um cara de cátedra, o cara, ao mesmo tempo, ele é catedrático de matemática e de poesia em Harvard. Que piração é essa? Como é que é um negócio desse? Né? Ele foi tido por alguns que pesquisam a obra dele como o Leonardo da Vinci do século XX, para você ter uma ideia, o Buckminster Fuller. E esse é o único livro dele não técnico, porque ele escreveu muitos ensaios, o único livro dele não técnico traduzido em língua portuguesa. E é uma edição da UNB mesmo, esse livro. E também só teve uma edição e acabou, é um cara muito pouco lido. Depois eu li muita coisa dele, né? Li praticamente tudo que ele escreveu de ensaio, porque fiquei absurdamente encantado com ele. E comecei a trazer isso para mim também. E aí eu começo a quebrar, falo, cara, eu vou ter banda sim, eu vou aprender contrabaixo, eu vou continuar envolvido com a música, eu vou começar a me envolver com teatro, com outras coisas, aí vou ter uns experimentos lá com os amigos que faziam teatro, eu vou, sabe? E vou te dizer uma coisa, aprendi que foi a melhor coisa para minha vida. É claro que a primeira coisa que eu mais amava, que começou tudo, foram os quadrinhos. Mas toda vez que eu vou para um outro espaço criativo, quando eu volto para os quadrinhos, eu sinto que eu estou melhor ainda. Muito pelo contrário. Eu sinto que eu crio outras conexões neuronais ao criar em outros espaços. É claro que quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, ela não vai ter a mesma qualidade daquilo que tecnicamente você está acostumado a fazer. Mas veja, por exemplo, no meu segundo pós-doutorado, que eu fiz na Unesp, em São Paulo, né, supervisionado pela querida Rosângela Leotti, eu me propus a criar uma história em quadrinhos toda a partir de esculturas. Que é um meio que eu tinha pouquíssima experiência, que é esculpir. E eu fiz, chama o Sonho dos Deuses. Essa HQ ela está inédita, tem só uma introdução dela, foi publicada numa revista que é a Zanzalá, que é uma revista dedicada à ficção científica. Eu publiquei o introito dela, que são 4 ou 5 páginas. Mas é uma HQ de 60 páginas que permanece inédita. Eu pretendo publicá-la em breve, ela é colorida, e eu esculpi. E te digo, foi um tesão absoluto.
fui ter que aprender técnica de escultura, escolher o material, isolei uma sala aqui de casa, porque fiz os cenários nessa sala e fiz todos os personagens e depois fotografei. Aí foi um exercício de fotografar para ter a HQ acontecendo. Né? Quer dizer, Os diálogos, os composição personagens, narrativa, estética, né? Tá tudo ali. a partir da escultura, que é algo que eu nunca tinha feito na vida. Então, eu estou sempre nessa, sabe? Estou sempre me divertindo fazendo. Foi uma coisa absurda. É claro que se eu tivesse feito desenhando, tecnicamente seria um negócio superior, mas não teria esse tesão brincante que eu tive Fugiria de fazer. do exemplo do seu professor oriental ali, né? De ter a experiência, de ter o processo todo. É a experiência, é o processo, que foi muito transformador para mim. Né? Foi, assim, incrível realizar aquilo ali. E você sabe, e aí vem, né? Então, veja lá, o Buckminster Fuller me fala isso. O mestre Zen, que infelizmente eu não guardei o nome dele, lamento isso, eu queria saber o nome dele. Vou até perguntar um dia desse para a Malu, que ela deve saber o nome dele, claro. Para eu, quando eu falar dele, eu citar o nome. E chego, então, para o mestrado, e no mestrado eu vou para uma área já de criação e tenho contato com o Laimer Garcia dos Santos. Então, você veja como nós somos construídos, claro, né, por uma teia de significados e de seres que nos transformam. Outro ser que eu não falei tanto, mas que também serviu nesse processo foi o magista Gurdjieff e o Peter Carroll, lá da Magia do Caos. Então, são algumas figuras, né, que eu fui encontrando no meu caminho, algumas que eu tive contato pessoal, outras através dos livros, que transformaram a minha visão e que me permitiram, então, chegar nesse momento de criar o universo ficcional mágico-artístico da Aurora Pós-Humana e utilizá-lo, então, para ser o arcabouço maior para minhas criações em múltiplas mídias. E aí, a partir do meu doutorado, vai acontecer a minha explosão transmediática. Já no doutorado, na produção de doutorado, em que eu vou a minha tese de doutorado na USP, na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, ela se chama, em artes, né? Se chama Perspectivas Pós-Humanas nas Ciberartes. Aí eu vou mergulhar nesse estudo do pós-humano e eu vou, então, trazer a Aurora Pós-Humana toda detalhada. Na época eu ainda era um pouco tímido e toda a parte mágica, toda a parte que envolvia magia, eu não coloco na tese. Ela está toda escrita paralelamente, mas ela não entra na tese. Mas a construção da Aurora Pós-Humana é uma construção de estudos da tecnociência aliados a estudos de tecnognose e de magia. Apesar de que na tese a questão da magia ela aparece, mas muito tímida, porque, né, foi uma opção na época. Eu era um pouco menos doido, sempre fui meio doido, mas um pouco menos doido, então eu deixei a magia aparecer mais nos trabalhos artísticos e não na condução ali do universo. Mas o universo, então, ele é elaborado através de um estudo que eu abarco questões da ficção científica que permeiam o conceito de pós-humano e eu vou estudar também o reflexo do pós-humano na ficção científica, na fantasia, na religião. Eu vou citar até alguns movimentos, como dos raelianos, que ficou muito famoso, né? Que é do Rael, aquele francês, que inclusive é tido como o primeiro a ter clonado um ser humano, e depois desmentiu, todo, né, que é uma religião da ciência. Ele recebeu um ET que falou para ele que a solução toda da humanidade viria através dos processos tecnocientíficos, e ele acredita que a vida eterna vai vir através da tecnociência. Então, fui estudar tudo que estava relacionado com esse contexto do avanço tecnocientífico, e claro que eu vou trazer, né, essas
percepções religiosas aí. Tem o movimento Dextropi, do Vale do Silício, que são os estropianos, né? Uma série de movimentos que conectavam ideias gnósticas, que aí a gente vai ter um pesquisador que eu gosto muito, que é o Eric Davis, que ele vai ter um livro que vai ser também muito importante para mim, que é o Tecgnosis, que ele vai falar que todo o universo digital, ele não é laico. Ele, desde o seu surgimento, está contaminado por uma gnose, por elementos transcendentes e por buscas transcendentes, que ele vai chamar de tecnognose. A tradução é minha para o português. Eu fiz pela primeira vez a tradução de tecnognose. Eu chamo de tecnognose, que para ele é tecgnose. Então, eu vou gerar esse universo ficcional e já lá no doutorado chamá-lo de universo transmídia, porque eu vou criar no doutorado já a primeira parte do álbum Bio Superdrama Saga, que vai ser desenhado pelo Moza, álbum em quadrinhos, o primeiro exemplar da revista Artilectos e Pós-Humanos, que é uma revista de histórias curtas desenhadas por mim, que se passam na Aurora Pós-Humana. O primeiro álbum musical do Post-Human Tantra, a minha banda musical, industrial e sci-fi, que o primeiro álbum é o Pissing Nanorobots, se tornou um marco da música ambiente industrial e dark end brasileira. Inclusive, há um ano e meio atrás, a gravadora Caos Records, lá de Santos, gravadora mais importante da música experimental no Brasil, lançou uma box comemorativa dos 18 anos do lançamento desse disco, que está lá no meu doutorado. E foi legal porque esse box ele traz alguns elementos retrô, né? Então tem uma fita cassete em que ela é um álbum tributo, que foram convidadas 14 bandas do Brasil exterior para fazerem suas versões das músicas desse álbum, do Pissing Nanorobots. E é um álbum que, na época, ele teve uma repercussão internacional muito grande, assim, na Europa, né? Eu cheguei até na Rússia a receber resenhas, dar entrevistas. Então, o álbum ele está lá no meu doutorado, esse álbum musical. E aí a gente tem um trabalho também que se tornou pioneiro, um dos pioneiros no Brasil de vida artificial, que é chamado Mito Ômega. Esse trabalho está discutido lá no site Web Art no Brasil. Tem uma série sobre trabalhos marcantes da Web Art, que é o site do Fábio Oliveira Nunes, que é o pesquisador mais importante de Web Art, e ele selecionou nessa série, acho que 11 trabalhos seminais da Web Art brasileira. E esse trabalho, que é o Mito Ômega, que se passa no contexto da Aurora Pós-Humana, também está lá avaliado pelo Fábio. Inclusive, ele me chamou para dar um depoimento sobre a produção do trabalho. Foi um trabalho que foi criado junto com bolsistas da ciência da computação, e é um ambiente de vida artificial em que eu criei criaturas do meu universo ficcional, que elas reproduzem mitos globais, em que o interator entrava e realizava, através da inserção do seu nome em um formulário, uma modificação no DNA de uma dessas criaturas, e essa criatura era enviada para o sistema, buscava outra criatura dentro do sistema, cruzava com ela, e você ia ver nascer um filho que carregava o seu DNA nele, da criatura. E a ideia do sistema é que ele ficasse no ar durante algum tempo, ele ficou 6 anos no ar, e o sistema eliminasse todos os seres, e a gente ia ter um ser que seria a soma de todos os mitos globais conectado ao DNA digital daqueles que entraram em contato com ele. Foi um trabalho, que eu estou dizendo, também pioneiro, que envolvia coisas muito complexas. A gente trabalhou com um sistema de Java 2D, né, de computação complexa. A gente teve que conversar com um dos criadores na época do Java 2D para a gente poder desenvolver o sistema. Tinha um banco de dados PHP hiper complexo que a gente trabalhava, mas é um trabalho que também se tornou assim muito importante no panorama da arte brasileira. E aí veja que no doutorado, então, eu vou ter mais uma HQ-trônica também, que chama Brinquedoteca, que é uma HQ-trônica que brinca com elementos já da Aurora Pós-Humana. Então, são produtos em mídias diversas, todos contextualizados na Aurora Pós-Humana, todos contando narrativas, histórias na Aurora Pós-Humana. Então, um álbum em quadrinhos
mais tradicional, que é o Bill Ciberdrama Saga, a primeira parte dele, desenhado pelo Mozart Couto, um dos maiores quadrinistas brasileiros, fez parceria comigo. Uma revista em quadrinhos, Artilectos e Pós-Humanos, o primeiro número, de 32 páginas, com HQs curtas que se passam no universo, desenhadas e roteirizadas por mim. O primeiro disco da minha banda Posthuman Tantra, Peace in Nanorobots, com 14 faixas, cerca de 50 minutos de música. O site de web art com vida artificial em Java 2D, o Mito Ômega, né? E a HQtrônica Brinquedoteca. Todos esses produtos artísticos transmídia estão relatados e apresentados na minha tese de doutorado, cara, lá em 2006, na USP, e é muito interessante, porque eu, que eu saiba também, desconheço qualquer outro artista brasileiro que tenha se auto-intitulado de artista transmídia. Até porque a transmídia, ela vem na pecha do grande estúdio. A ideia de transmídia, quem vai Henry Jenks, que vai discutir depois o conceito de transmídia nos livros dele, inclusive vai ser traduzido depois da minha, se não estou enganado, depois da minha tese de doutorado, ele vai mostrar que a transmídia ela surge a partir dos blockbusters do cinema. Então, um dos primeiros universos transmídios que a gente tem é Star Wars. Que o filme faz sucesso, você começa a produzir história em quadrinhos, você começa a produzir animação, você começa a produzir game, você começa a produzir uma série de ambientações, histórias paralelas que se passam no mesmo universo, mas cada uma dessas histórias é produzida por pessoas diferentes. Uhum. Se você tem equipes. Então, aí depois você tem Matrix, né? Você tem Harry Potter, tudo isso é transmídia. Mas veja, você tem equipes especializadas. Cada equipe faz uma coisa. Esse faz o filme, esse faz o quadrinho, esse faz... Agora, o doido aqui faz porra nenhuma. É claro que eu tenho parceiros, mas eu vou fazer tudo. Entendeu? Eu estou metido em tudo. Como você sabe, animações, as performances, né? Que vão aparecer, as performances do Posthuman Tantra. Posthuman Tantra vai ser uma banda de estúdio, vai lançar 3 discos, e em 2009 eu recebo um convite irrecusável, que é participar do festival Wood Gothic, que é o festival mais importante de música gótica do Brasil, que acontece lá em São Tomé das Letras, e era uma banda de estúdio, e eles falam, a gente quer que você venha se apresentar no festival, com atrações internacionais. Festival sensacional. Vou levar o Posthuman Tantra para os palcos. Mas o Posthuman Tantra não vai ser uma banda que eu vou chegar lá e tocar e cantar. Ele vai ser uma banda performática. Para toda a complicação que isso traz. E aí a gente vai fazer, então, e aí eu já fico meses elaborando para levar os personagens do meu universo ficcional e transformar a performance em atos. Cada música é um ato narrativo que conta também uma história dentro do contexto da Aurora Pós-Humana. E criar sempre essas dificuldades de análise, né? Porque aí o pessoal que gosta de música tradicional, heavy metal, né? Música gótica, quando vê a gente fala, não, isso não é música, é performance. O pessoal da performance, quando vê a gente, fala, não, isso não é performance, é teatro. O pessoal do teatro, quando vê a gente, fala, não, isso não é teatro, isso é performance. Então, eu criei mais um monstro que é difícil categorizar o que eu faço com as performances do Posthuman Tantra. Mas é maravilhoso, porque sigo recebendo convites, né? Já fizemos mais de 50 performances em mais de 4 regiões do Brasil, em muitos estados. Agora acabei de ser convidado para fazer uma performance lá no CIAT, que é esse evento internacional de arte e tecnologia lá em Belo Horizonte, que acontece no Centro Cultural UFMG. Estaremos lá dia 26 com o Posthuman Tantra performando lá no auditório do Centro Cultural da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, e olha que interessante, né? Há esse interesse múltiplo no meu trabalho, que ele vem de diversas áreas. E aí eu falo que o Buckminster estava certo. Porque olha que doido, negócio de premiação. Né? Eu recebi
a premiação do Itaú Cultural, na única vez que o Itaú Cultural fez um programa Rumos para a Arte e Tecnologia. Fui premiado com o projeto da Aurora Pós-Humana. A minha tese, né, e a conceituação da Aurora Pós-Humana, um prêmio de arte e tecnologia. Fui premiado como mestre do quadrinho nacional. É um prêmio que 100 e poucos artistas do Brasil receberam. Aqui do estado de Goiás, só 2 pessoas, eu e o Cristi Queiroz, que é no troféu Ângela Agostini, que é o troféu mais longevo da história dos quadrinhos no Brasil. Recebi o troféu Bigorna também, para história em quadrinhos, ficção científica e fantasia. Recebi o troféu também do canal Milhas e Milhas, também para HQ Independente. Ganhei um prêmio que você ganhou também, que eu acho sensacional, que é o Argos, que queiramos ou não, é o prêmio mais importante da ficção científica literária brasileira. Também recebi, né? Aqui na universidade já fui premiado 3 vezes com o prêmio Consune, que é prêmio para a atuação de destaque do professor nacionalmente. Então, eu tenho conseguido receber premiações que elas estão, né, nessas múltiplas áreas. Então, elas estão nas múltiplas áreas. Elas não estão ali só dentro de um território. O que eu acho muito curioso e muito também meio inusitado. Porque né, há uma cultura de que você é alguém daquele universo, que você tem que ficar preso naquele universo ali. E eu sigo, né, criando, inventando, seguindo caminhos que eu acho que eles são interessantes. Como eu falei, acabei sendo também, de certa forma, pioneiro a trabalhar com inteligência artificial no Brasil. Primeiro eu queria videoclipe... falar sobre isso hoje, também, né? Essa questão do seu envolvimento com a inteligência artificial, que não é de agora, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Agora que está estourando a inteligência generativa, você já vinha pensando, e foi um trabalhão criar os primeiros materiais, né, Eu utilizando a comecei a inteligência artificial. estudar inteligência artificial com a conexão com imagem em 2018. A buscar sites que faziam isso, né? Logo vai aparecer o Deep Dream, que é um sistema da Google, que é a primeira inteligência artificial que era possível você trabalhar com ela para gerar transformação em imagem. Né? E ela gerava umas imagens que são meio psicodélicas, elas parecem sonhos, assim. Né? E aí eu vou entrar numa neura de querer fazer, porque me lembrava experiência psiconáutica, que é outro aspecto das minhas experiências, que é a questão da psiconáutica, as experiências com estados não ordinários de consciência. Essas imagens do Deep Dream, elas me lembravam um pouco das visões que eu tinha. E aí eu comecei a dialogar com um grande artista amigo meu, que também tinha interesse por inteligência artificial nessa época, que é o Diogo Soares, que até hoje é o meu parceiro, inclusive no projeto que você faz parte, que é um livro que está chegando por aí, né, que eu reuni 19 autores que criam contos a partir de imagens minhas, geradas com IA, mas a geração dessas imagens foi baseada em um banco de dados criado a partir de mais de 300 artes manuais criadas por mim. Ou seja, é um IA que ela trabalha só como referencial as minhas artes. Então, o que está saindo ali, por exemplo, quebra com essa ideia de roubar copyright de outros artistas. Porque eu estou trabalhando com um banco de imagens que é meu. E aí a gente está fazendo um negócio meio revolucionário, porque está todo mundo contra a IA. De repente a gente cria. E eu chamei pessoas renomadas e falei para elas, se você quiser usar IA, você pode. Aí você não precisa revelar. Muitos contaram para mim que usaram em partes, no todo, mas a gente tem, então, 19 contos, muitos de artistas, autores da ficção científica premiadíssimos, que tiveram a liberdade para usar ou não a IA no desenvolvimento dos seus trabalhos. E voltando para esse primeiro trabalho que eu faço, então, eu chamo o Diogo, que é meu parceiro artístico até hoje, nesse livro agora, ele também tem me ajudado a construir as imagens, então é um trabalho conjunto nosso. Devo muito a ele, porque
muito disso envolve programação e computação um pouco mais pesada, que eu não entendo, e aí ele tem, né, esse conhecimento para poder avançar em territórios, para a gente não ficar preso só naquelas coisas básicas ali, a gente pode penetrar nos territórios, porque eu tenho esse auxílio providencial dele, que também é um grande artista. Agora, a gente teve a ideia, à época, de criar uma animação que chama o Enterro dos Deuses, e essa animação, ela foi feita, então, usando um software 3D, só que a gente queria dar esse aspecto de uma viagem psiconáutica. O nome dela é O Enterro dos Deuses, como eu disse, e o que a gente fez? A gente teve a ideia, então, de fazer com que essa animação passasse pelo Deep Dream, que é essa inteligência artificial da Google, que gerava essas imagens meio psicodélicas. E aí que vem a loucura, porque nós começamos isso em 2018 e nós lançamos esse trabalho no dia 1º de janeiro de 2020. Também muito antes da inteligência artificial, né, bombar. A inteligência artificial vai começar a bombar em 2022, fim de 2022, começo de 2023. E esse trabalho, inclusive, foi divulgado em muitos canais importantes da internet como pioneiro a fazer isso. E a gente ficou, né, mais de ano, porque a gente ia para dentro do sistema, frame por frame. É uma animação que ela não é longa, ela tem uns, acho que são um pouco mais de 3 minutos, mas frame por frame. Pensa que são 30 frames por segundo. Cada frame a gente jogava na IA e fazia modificação. E isso levava horas e horas. Tá? Naquele tempo. Não tinha instantaneidade. E aí a gente foi fazendo isso, depois a gente montou essa animação. Que entrou em muitos festivais no Brasil e no mundo. Assim. Foi uma animação, festivais de arte, ela circulou bastante, concorreu, foi finalista de um prêmio do Rio, me foge o nome agora, importante também, nessa área de premiações de animação. E depois continuamos investigando. Como eu estou dizendo, a nossa investigação agora ela caminha para esse território de criar um banco de dados e criar arte a partir desse banco de dados autoral, que é o que me interessa. Eu não estou interessado em reproduzir, entendeu? Formas de outros artistas. Eu estou interessado em manter um diálogo com essa estética que eu fui construindo a partir de 40 anos, né, como artista, e continuo fazendo trabalho manual, continuo produzindo quadrinho, produzindo arte, produzindo 1 milhão de coisas na unha, como se diz, mas não vou deixar de experimentar todas as possibilidades que a tecnologia nos traz. Tem um grande pesquisador da arte e tecnologia brasileira, né, Arlindo Machado, foi professor da PUC, viu? Muitos anos, PUC São Paulo. Grande figura, que ele dizia algo que eu acho que é fundamental. O artista trabalha com as ferramentas do seu tempo. Então, eu não vou me negar. Agora, é claro que existe toda uma problemática que a gente não vai negar. Né? A coisa da problemática que vai tirar empregos, que vai gerar problemas, que são ferramentas criadas pelo hipercapital para gerar lucro. Isso tudo é inegável. Entretanto, eu tenho uma perspectiva cyberpunk. Eu acho que é necessário compreender essas ferramentas e entender como elas funcionam para, inclusive, utilizá-las contra esse sistema. Ser contra-hegemônico. Ficar desenhando à mão aqui no pedaço de papel e pro resto da vida não vai adiantar, você não vai conseguir entrar num embate direto contra esses sistemas complexos. Então, o artista tem que trabalhar com as ferramentas do seu tempo, sabe? Não dá para negá-las. E aí, é isso que eu tenho feito, entre outros tantos experimentos, né? Como eu falei, no meu pós-doc, eu deixei IA de lado e falei assim, meu segundo pós-doc, eu vou voltar para os trabalhos manuais, vou fazer escultura, sabe? Então, todas essas coisas, Ricardo, me interessam. Quando falou que é processo criativo, tudo me interessa, tudo para mim é divertido, e eu tenho coragem, que é algo que, né, o Nelson, nosso grande amigo, Luiz Brás, gosto de chamar de Luiz Brás, o Nelson falou para mim uma vez assim, como que você consegue, como você tem coragem, essa coisa da coragem. E eu acho que para você ter coragem, você tem que tirar da sua frente o medo da recepção. Se você não tirar da sua frente o medo da recepção, você não vai ter a coragem, porque você sempre vai esbarrar
naquela questão. Mas eles vão falar que o que eu estou fazendo é ruim, É um vão falar que o que eu estou fantasma, fazendo é fraco, né? Vão falar que não é legal, vão falar que é besta, vão falar que eu estou reproduzindo o que já foi feito. Aí, cara, vem um elefante atrás de outro elefante e vão montando na sua cabeça. Então, assim, processo criativo para mim é processo de autotransformação lúdico e brincante. Ele tem que ser divertido, tá? E para ele ser divertido, ele não pode estar comprometido com nada que não seja o próprio ato criativo de autoexpressão. Sensacional. A gente tá, ó, nem vi passar esse tempo, mas já estamos 1h20 aqui, né? Você Então, define o nosso fim. sensacional. Não, para mim tá. Eu acho que deu para a gente ter um panorama, né, da importância da sua obra. E mais que isso, isso que você traz como uma espécie de manifesto para o fazer artístico, né, na sua fala aqui. Acho que ajuda a gente a entender o que é um pouco de um papel possível para um artista no século XXI, um século tão bombardeado com essa necessidade da performance, a necessidade do resultado, a necessidade de você, essa instagramação da vida, né? Essa coisa toda, e você vai na contramão disso, mas sem não circular nisso também. Se você circula nesse ambiente, mas você não se faz dele, né? Isso não vira a sua prisão, né? Eu acho que isso é sensacional, mas requer um amadurecimento tremendo de jornada, de trajetória, né? Também, nesse Muito sentido. legal, porque isso que você está falando tem tudo a ver. Eu acho que é saber fazer as escolhas na perspectiva tecnológica, por exemplo. Eu dou aula aqui na disciplina, tanto na pós quanto na graduação, de arte e tecnologia. Uhum. Disciplina que eu criei, inclusive, a contextualização dela. Aí eu estava na minha primeira aula agora essa semana, aí depois da aula uma aluna falou assim, eu não entendi, professor. Você é professor de arte e tecnologia e não tem celular. Eu falei para ela, pois você vai entender. Isso tem relação com as minhas escolhas. Eu não sou um tecnófobo. Eu não sou um eremita que abandona tudo e vai para o meio do mar. A tecnologia, ela me serve, eu não sirvo a ela. Então, eu tenho rede social. Falei, mas você tem rede social? Como assim? Você não tem celular? Falei, eu tenho rede social. Mas eu uso a rede social quando eu estou no meu estúdio em casa. Quando eu sair de casa, vou passear, vou caminhar, vou fazer qualquer coisa, eu não estou preso mais nesse digital. Uhum. Estou vivendo a experiência. É uma opção. Agora, o digital, ele me interessa. Ele me interessa em muitos sentidos. Ele é importante em muitos sentidos. Mas eu não estou escravizado. É uma questão de optar. E o celular, ele não me interessa, justamente porque ele é um objeto que eu vou ter que carregar e ele vai me privar de experienciar momentos, experiências em que eu vou estar nessas experiências, eu vou precisar sair delas para mergulhar em outro contexto. Uhum. Isso não me interessa. Então, são opções. São opções no contexto da tecnologia. Por exemplo, eu não tenho carro, não dirijo também. Uhum. Mas então você não usa carro? Claro que eu uso. Não tem como, né? Mas se eu tivesse um carro, tinha uma série de outras coisas que estariam envolvidas nesse ato de ter o carro. E aí, é claro que, por exemplo, eu comprei uma casa que fica 5 minutos de a pé da universidade, onde eu dou aula. Uhum. Então, eu crio descomplicações, né, quando eu analiso se é ou não importante e o que isso vai agregar para mim, o que esse bem tecnológico vai ou não agregar para mim. E aí é uma opção racional, serena. Não, isso não precisa fazer parte da minha vida. Você vai, é claro que o mundo ele vai te empurrando para isso. Ele te empurra de uma maneira assim fenomenal. Veja, eu cheguei num ponto, como que eu me comunicava com a minha esposa quando eu viajo? Viajo muito, participo de evento, vou para bancas, né? Viajo demais. Como que eu me comunicava com a minha esposa? Sempre, nunca deixei de me comunicar. Orelhão. Todos os lugares tinham orelhão. Eu ligava para ela um dia. Por que tem que ficar falando 1000 horas? Eu amo minha esposa, mas assim, a comunicação é
tá tudo bem? Como é que foi? Tá tudo bem hoje? Foi bacana, babá, tal. Acabou. Conversamos uma vez no dia, resolveu. O que foi acontecendo? Sumiu tudo. Os orelhões foram acabando. Não existe mais orelhão. Uhum. Acabou. Não existe mais. Então, essa possibilidade, ela acabou. Aí eu fui obrigado a comprar uma tablet. Que aí, quando eu viajo, eu carrego essa tablet e no hotel eu entro no Wi-Fi do hotel e me comunico com a minha esposa, né, tal. Aí até respondo o e-mail, uma coisa assim, passei a ficar meio sem vergonha, porque antes eu era muito desconectado das minhas viagens. Aí eu passei a usar ali, né, a tal da tablet. Mas só porque não é celular, não tem como me ligar. Né? É só ali quando eu estou no Wi-Fi do lugar que eu consigo me comunicar. Mas eu fui obrigado, nem isso eu queria. Eu não queria ter dispositivo móvel. Eu não queria ter dispositivo que eu carregasse comigo. Mas foi uma obrigação, porque viajar é duro, né? Você precisa se comunicar. Então, Mas eu acabei acho que o tablet fazendo ainda isso. você tá menos conectado que o celular, né? O Ah, celular acho muito que ele é menos. mais instantâneo ali, né? É, Tablet você tem que ter um momento, sentar ali, ver. sim. Embora se conecte bastante também, mas a dinâmica é outra, é diferente do celular, né? E Mas. eu não carrego ele para lugar nenhum. Só Aham, quando eu viajo. Tem isso também. É só quando eu viajo. aham. Quando eu estou normalmente, eu não levo, não. Mas quando estou numa viagem, agora eu carrego um dispositivo móvel. Quer dizer que não. Mas realmente porque não simplesmente acabaram. Né? Você vê como é que a tecnologia ela vai, né, te minando. Chega Uhum. um ponto. Mas já aconteceram coisas muito engraçadas. Certa feita eu ia para uma banca lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a banca de doutorado. E a secretária me ligou e para combinar, né, que um motorista da universidade ia me pegar no aeroporto. Aí ela me ligou e falou: olha, professor, a gente precisa do telefone celular do senhor para passar para o motorista se acontecer algum problema, tal, tal. Eu falei assim: olha, eu anotei o telefone de vocês aqui, mas eu não tenho telefone celular. Então não tem como. Aí ela falou assim: não, professor, o senhor não está entendendo. Esse telefone seu não vai ser passado para ninguém. É só para o motorista. E eu falei: não, você não está entendendo. Eu realmente não tenho telefone. E ela insistiu mais uma vez: professor, você não está confiando aqui no nosso trabalho. Esse seu telefone não vai ser passado para ninguém. É só para o motorista e tal. Aí eu respirei fundo e falei: não, fica calmo. Se eu tivesse celular, seria um prazer passar a você. Mas realmente eu não tenho telefone celular. Inclusive, tem um trabalho que eu fiz sobre isso, que chama immobile phone. Ao invés de ser mobile phone, é immobile. Esse trabalho entrou no MIS, num evento aí no MIS em São Paulo, que se chamava, como é que é o nome do evento, gente? Era Mobile Fest. E ele foi capa do caderno Informática na época da Folha, porque ele era o único trabalho que questionava a telefonia móvel à época. Tem um vídeo sobre ele, chama como é que é? Immobile Art. Tá? Immobile Art. O trabalho. Tem um vídeo no YouTube que eu fiz na época, né, da divulgação do trabalho, e foi muito interessante, que ele entrou na curadoria do evento e ele precisava, porque eu comprei um celular, habilitei o celular, pus um chip nele, mas coloquei ele dentro de uma caixa de acrílico e fechei com 10 cadeados. E deixei só a entrada de energia, né, o cabo de energia, um buraquinho para o cabo de energia que entrava nele, e aí você chegava na galeria de arte, tinha um totem com o número do telefone, você ligava para o telefone e o toque dele era uma fala minha: jamais atenderei esse celular, prefiro ressonância mórfica. Jamais atenderei esse celular, prefiro ressonância mórfica. Você ligava. Só que tinha uma coisa muito sacana que eu fiz um cartão de visita à época, porque todo mundo perguntava o meu celular. Qual que é o seu celular? E eu entregava o cartão de visita. E aí o povo ligava para o celular. Muita gente ligava para o celular. E eu nunca atendia. Mas no cartão tinha o telefone celular e tinha também um e-mail. E aí a pessoa entrava em contato com o e-mail e falava assim:
Pô, mas eu tentei ligar no seu celular várias vezes hoje e não atendi. Tu falou, não, eu estava fora de área. Não, eu acabei deixando desligado. E eu nunca tive problema, sempre resolvi através do e-mail. É legal que quando esse trabalho ele foi para o MIS, depois ele foi para um evento que é o Arte, a exposição em e-mail, no Museu da República em Brasília, e teve uma exposição aqui também, em Goiás. Mas o legal é que quando eu desabilitei o celular, ele tinha mais de 4.000 ligações não atendidas. Né? Que era o pessoal que ligava do celular e que ligava também quando estava ali na galeria de arte. Né? E mesmo se eu quisesse atender, não tinha jeito, porque eram 10 cadeados travando ali. É claro que eu guardei a chavezinha, mas para eu saber qual era qual, daria tempo, né? Não daria tempo de atender. E o legal é que, na época, a Folha de São Paulo foi fazer uma reportagem sobre o evento Mobile Fest, eu tenho esse recorte guardado. E eles andaram lá, entrevistaram todo mundo, me entrevistaram, mas na hora que eles foram fazer a chamada, eles falaram, na Mobile Fest, no MIS, artista tranca celular em caixa com 10 cadeados. E é a foto do meu trabalho, e eles começam falando do trabalho, que era o único trabalho que criticizava. Os outros eram tudo oba-oba da telefonia móvel. Né? É sensacional, tem entrada, né, nesse evento, sensacional. Então, é curioso para você ver, né? Então, essas opções que você falou das questões tecnológicas, você entender até que ponto a tecnologia me interessa e até que ponto eu posso usar a tecnologia, eu acho que são questões de valor. Você olhar para aquilo só que a gente é seduzido pela magia, que é a magia dos publicitários, que são do lado negro da força. Né? Que eles querem fazer você consumir. E aí a gente acaba, né, optando por 1 milhão de coisas e estratagemas e de comprar coisas tal. Acho que no mundo do hipercapitalismo, a única coisa que eu ainda, às vezes, compro por impulso é livro. É o que sobrou para mim, assim, porque eu realmente não tenho o mínimo interesse assim, em objetos, em comprar coisas, sabe? É muito curioso. Né? Tem as coisas o que eu faço, né, hoje é as minhas roupas, né? E anéis eu já tenho demais, já tenho os que me interessam, mas às vezes eu ganho. E aí eu acho legal, o pessoal me presenteia. Mas fora isso aí, eu não sou um cara assim, a minha ideia de consumo, a última coisa que sobrou para mim, que ainda acontece às vezes de maneira meio impulsiva, é o livro. Eu ainda consumo. Mas é um bom consumo. Pois é, para a gente é bom, né? Tem aquela desculpa. Minha esposa fala assim, é uma desculpa, porque é de que você vai pesquisar, vai ficar para pesquisa. Né? Mas acaba se acumulando, né? Tem coisa demais. Eu tenho de quadrinhos, você vê, eu tenho mais de 5.000 volumes. Então é um negócio que ocupa espaço pra caralho, entendeu? Você vira suja, para limpar é um inferno, é uma bagunça, mas isso é uma coisa que eu ainda não consegui me desvencilhar. Acho que é a última coisa, as outras coisas, elas já não têm muito interesse para mim. Não. O que tem mais interesse na minha vida hoje é o ato criativo. É uma vida dedicada ao ato criativo. Tem um grande, saudoso pesquisador da minha obra, que é o Elídio dos Santos Neto, professor da educação. Fez um doutorado na Unesp sobre quadrinho poético filosófico e escreveu um livro sobre o meu trabalho, que chama Os Quadrinhos Poéticos Filosóficos de Edgar Franco. Nesse livro ele abre com um epígrafe que eu acho que resume isso que a gente está falando aqui. Olha o livro aqui. É um livro da editora Marca de Fantasia, Os Quadrinhos Poéticos Filosóficos de Edgar Franco. Veio dos estudos do pós-doutorado dele na Unesp, que ele realizou na área de educação, inclusive. E aí ele inicia aqui o livro com... Aqui, ó. Não sei se vai dar para ler, mas A Vida é Criação. Sim, sim. Edgar Franco. Então, eu acho que essa pequena epígrafe, ela resume bastante de como eu vejo o ato de existir e como eu tenho tentado transformar a minha vida em um complexo ato criativo.
sem esquecer que viver é doloroso. Eu acho que viver é doloroso. Eu acho que a gente tem que estar preparado sempre para o sofrimento. O sofrimento, ele é inevitável. Só que a relação sua com o sofrimento que pode ser diferente. Eu vejo muito essa busca contemporânea, às vezes nos jovens, né, que acabam essa busca ensandecida pela felicidade, ela acaba gerando essas depressões contemporâneas. Uhum. Porque a felicidade hoje, ela está muito ligada, como você bem disse, ao desempenho. Performance, E hoje a gente tem um nível de comparação muito complexo, que são as redes sociais. Então, é a hipercomparação. A gente se compara a todo momento. Então, como conseguir essa felicidade que ela passa a ser cada vez mais idealizada, cada vez mais complexa, isso acaba levando as pessoas a processo depressivo. Porque ele não consegue atender essas demandas para chegar naquilo que ele passa a acreditar que é felicidade, que é o fim daquela ideia do controle, né? do Guattari lá, né? Da sociedade controle. É o fim disso, porque agora a gente entra em outra sociedade, que é a sociedade do autocontrole, né? Que a depressão contemporânea está muito ligada a essa crise do desempenho. E isso está ligado justamente a essa incapacidade que as pessoas têm cada vez mais de sofrer. Então, eu vejo alunos que sofreram decepção amorosa, meninos ou meninas na faixa dos 18, 19, 20 anos, que recorrem para o psicólogo e passam a tomar antidepressivo. Cara, eu sofri inúmeras decepções amorosas nessa época, ia para o quarto, chorava, pensava, desenhava, refletia, se transformava interiormente e saía. É a potência elaborar, vivia, né? Elaborar. Elaborava a experiência da dor. As pessoas não elaboram mais a experiência da dor. Elaborar a experiência da dor, trabalhar com essa experiência da dor é fundamental. E aí eu encaro a arte também como um meio, que eu falo que é um meio mágico, para também lidar com todas essas idiosincrasias, com todas as complexidades e com o sofrimento inevitável da vida. Mas a vida, com todo esse sofrimento, ela é maravilhosa. Eu acho esse negócio de viver, Ricardo, algo assim inacreditável. Você ser uma entidade que tem essa concepção de individualidade e experimenta. Você vê o mundo, você recebe, né, essas informações que elas reagem com você. Isso é um negócio tão fabuloso. Aí, quando fala da coisa da existência de Deus, eu não consigo conceber esse tipo de Deus que as pessoas falam, que é esse Deus onipotente, onipresente, punitivo, esse Deus de 10 mandamentos, mas eu encaro uma espécie de uma consciência organizadora cósmica. É uma força que ela é inevitável perceber a existência dessa força. Quando eu existo enquanto uma entidade no cosmos. E eu tenho, que eu chamo de licença poética cósmica, que é a vida. É uma licença poética do cosmos. O cosmos não precisava ter isso aqui. E isso acontece. Essa experiência que eu tenho aqui, ela acontece. Então, ela em si é algo tão incrível que eu não consigo, por exemplo, lidar com a ideia de tédio. Porque se você começa a observar que nada se repete, que a ideia de repetição ela é um cacoete da nossa mente que não consegue se abrir para a percepção da diferença. Por exemplo, praticamente todo dia eu acordo por volta de 5 e pouca da manhã, ainda está escuro aqui nessa época do ano. E eu vou caminhar, eu e minha esposa vamos caminhar com os meus cães. Aqui a gente tem uma grande mata, que é a maior mata preservada da UFG. E a gente vai caminhar nessa mata. Todo dia é diferente. Todo dia tem alguma coisa nova, tem um odor novo, tem uma flor diferente, tem uma
folha diferente, caiu, que nasceu, que se você estiver aberto, o céu está diferente, a cor do céu. Se você estiver aberto para observar os detalhes dessa diferença, um passeio desse, ele já é uma aventura magnífica. Enquanto as pessoas estão obcecadas com uma ideia de hiperexperiência, eu tenho que viajar para todos os lugares, para toda hora, eu tenho que ir para não sei onde, eu tenho que ir para não sei onde, uma hiperobsessão, porque não consegue perceber que naquilo que aparentemente é cotidiano, você tem tanta riqueza de experiência, mas você embota essa riqueza. Você embota ela e você classifica tudo. Esse lado classificatório da mente, ele é uma coisa muito horrível. Veja, as experiências psicodélicas me trouxeram isso também. Uma das experiências mais impactantes da minha vida psicodélica foi quando eu tomei cogumelo junto com minha esposa, no ano da minha transmutação. Essa experiência ela causou uma crise existencial muito profunda em mim. Eu fiquei 9 meses meio desligado do mundo, e o fim dessa crise foi a minha transmutação em ciberpagé. E essa experiência, ela foi muito impactante, porque ela me fez perceber, à época, isso. Como tudo é maravilhoso. Por quê? Porque quando você ingere certos psicodélicos, nesse caso a psilocibina, que é a substância que tem no cogumelo psilocybe cubensis, né, ela, em muitas pessoas, ela causa isso. Em mim, ela causa isso. Ela me causa um foco completo no instante. Um foco absoluto naquele momento. E aí, quando você está com esse hiperfoco no momento, tudo passa a ser magnífico. E no começo da experiência, eu comecei a olhar para minha esposa, para o rosto dela. Isso já tem 12 anos, mas a gente já tinha uns 20 anos de casado, porque a gente tem 33 anos junto. Eu comecei a olhar para ela e eu comecei a chorar. Porque era tão lindo o que eu estava vendo, tão maravilhoso. Né? Ela, olhando para mim, não estava entendendo. Você está chorando? Eu falei, estou chorando, porque é muito. Mas o quê? Aí parece que você virou um bobão. Você é um bobo. Você parece que você é um bobo, mas não é que você é um bobo, é porque a percepção ela vai para um território que a gente se esquece. Na verdade, eu estava esquecendo de olhar para ela e entender a magnitude e a singularidade daquilo, daquela face, de como ela era incrível. E aí a resposta emocional minha foi chorar muito, olhando e sentindo aquela emoção profunda. E assim, pô, mas que coisa linda, como que eu não estava olhando assim para você? Como que isso não acontece? E isso acontece sempre comigo. E é legal que eu comecei a levar isso das experiências também para a minha produção artística, cada vez mais. E para a minha vida, é claro que não é tão potente quando você está no efeito da experiência, mas hoje eu consigo estar muito mais vivendo o meu momento. Quando eu estou aqui nessa live com você, eu estou integralmente contigo. Você vê, eu esqueço do tempo. Eu esqueço das coisas, eu entro no diálogo aqui, na conversa, e isso vai fluindo, e é uma energia que ela vai se renovando. Por quê? Porque eu não estou conectado com o que eu tenho que fazer, o que eu fiz hoje, o que eu preciso fazer, e nem com o que eu vou fazer depois. Cada vez mais eu tenho trazido isso para a minha vida. E isso gera o que eu estava te falando, que é essa capacidade de você perceber como tudo é magnífico. E aí que eu entro nessa também, de que a vida é um negócio magnífico. Mas dói. Não tem como não ter sofrimento. Né? A dor é inevitável. Se você conseguir criar uma forma que tudo que é externo, o máximo não vai te ferir, mesmo assim você pode ter uma doença que vai doer o seu corpo, a sua coluna vai entortar, vai doer, vai sofrer. É inevitável, né? Porque a vida ela é um processo de perda de energia e de perda de organização,
a longo prazo, a gente sabe disso. Na verdade, a longo prazo para a nossa espécie, né? Mas para o universo não é nada, é um grão de areia. Mas para a nossa espécie, quer dizer, a gente vai... É um processo entrópico, né? Você vai perdendo energia, apesar de que você vai ganhando algumas coisas, né? Como a compreensão da realidade. É que o pessoal brinca, né? Se eu tivesse a compreensão da realidade que eu tenho hoje, aos 53 anos, aos 23 anos, nossa, né? Mas para ter essa compreensão, eu precisei viver. Foram as experiências que construíram isso. Então, é bonito e é bom que seja assim também. Exatamente. Edgar, muitíssimo obrigado foi uma aula, né? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por todas essas palavras aí. Acho que isso para mim foi importante demais esse momento. Acho que a gente é a primeira vez que a gente faz uma live, um bate-papo desse tamanho, né, nesse formato, mas a gente já teve outros momentos assim de conversas e que são sempre muito produtivas, né? Acho que a gente tem que repetir mais essas coisas, né? Mais esses encontros e tudo mais. Acho isso incrível, muito gratificante. Mas eu queria agradecer muito. Você quer divulgar algum último? Bom, você falou do seu lançamento de hoje, né? Do EP, o Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto 2. Quer divulgar algum material seu que esteja para sair? Eu vou deixar divulgado suas redes pro pessoal, o seu perfil no Legal. Bandcamp. E acho Olha, que lá dá para encontrar material para caramba seu, né? tem muita coisa em processo sempre, né? Então, vou divulgar o EP que já saiu, e quem quiser acompanhar o meu trabalho, entra no blog, lá, a arte do Ciberpagé, e também nas redes sociais, que eu estou sempre divulgando todos os trabalhos que eu realizo. Muitos trabalhos você vai conseguir. Queria divulgar, sim, a minha autobiografia, que eu quero que você leia, hein? Que saiu tem cerca de um mês, né, essa autobiografia. O nome dela é Vida como Arte, Academia como Magia. Eu passo por toda a minha trajetória, desde o início até a minha atuação na universidade, a criação do meu grupo de pesquisa Cria Ciber, toda a atuação, então, ela mistura a minha existência enquanto indivíduo, enquanto criador, com a minha atuação na universidade. Ela surgiu do meu memorial para professor titular da Faculdade de Artes Visuais da UFG, que eu fiz o concurso para titular no ano passado, e esse trabalho, ele nasce, então, essa autobiografia, ela nasce dessa produção. Eu incluo nela muitos dos conceitos da minha visão de mundo, das minhas pesquisas acadêmicas. Então, tem trechos também que eu vou incluir ali de conclusões de artigos, das reflexões sobre o processo criativo. Tem até algumas HQs minhas, tem fotografias da minha vida como um todo. E é um trabalho, quer dizer, o livro tem 560 páginas, então, e muito ilustradas. Eu indico para todos que tiverem interesse em conhecer mais sobre essa trajetória, mais sobre a minha produção artística, a baixarem gratuitamente lá no site da Marca de Fantasia a minha autobiografia. E eles também Vida como Arte, Academia como Magia. Eles disponibilizam exemplares também, se caso quiser comprar, ou só tem a versão online? É só e-book. É só um e-book gratuito. A Marca de Fantasia é uma editora ligada à Universidade Federal da Paraíba, então a produção é toda de livre acesso mesmo, são só e-books. E lá é interessante porque na Marca de Fantasia você pode encontrar também 7 livros, alguns têm versão impressa, aqui, ó, de pesquisadores das mais diversas áreas sobre a minha obra, que é Os Quadrinhos Esporte Filosófico de Edgar Franco, que é do Elido Santos Neto. Esse é Edgar Franco e Suas Criaturas no Banquete de Platão, que é um livro da Nádia Carvalho, que é uma pesquisadora doutora da arte de comunicação. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, é Agartha, Símbolos e Mitos nos Quadrinhos Esporte-Filosóficos, que é da pesquisadora, professora doutora Daniele Barros, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que ela analisa um álbum em quadrinhos meus, que é o Agartha, e assim
Tem muitos outros aqui, não vou ficar falando, mas são 7 livros de pesquisadores de múltiplas áreas dedicados a analisar o meu trabalho, o que, para mim, é melhor do que qualquer prêmio, né, que é o interesse dos pesquisadores em analisarem a minha produção. Acabou de ser concluído um mestrado lá na Universidade Federal do Mato Grosso, na linguística, que é uma análise do discurso, que é a sua área, hein? Que é uma pesquisa de análise do discurso que a Fabíola Barros Castrilon fez, em que ela vai analisar a construção do personagem Ciberpagé. Tá? Desde a minha visualidade, passando pelo meu processo de transmutação em Ciberpagé e pelos produtos transmídia que a minha transmutação gerou, que são algumas HQs, né, uma revista em quadrinhos, a música Ciberpagé e questões performáticas também. Então, ela usa a teoria da análise do discurso para estruturar um pensamento da construção desse personagem, né, entre aspas, transmediático, que é o Ciberpagé. Esse trabalho também vai se tornar um livro, um e-book pela Marca de Fantasia. Sensacional. Então, maravilha. Edgar, muitíssimo obrigado. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço a todos que conferiram e vão conferir esse nosso papo aqui. Ao Ricardo, especialmente. O Ricardo é uma pessoa que eu admiro desde o primeiro livro dele que eu li. Admiro também como pessoa humana, como criador. Espero que as nossas conexões continuem. Temos aí uma surpresa em breve, um livro que nós estamos organizando com uns artigos aí sensacionais, que virá em breve. Fiquem aí nos acompanhando, então estou muito alegre. Ele também chegou a escrever o pós-fácil de um dos meus quadrinhos, que é o Translobo, que é um quadrinho hiper experimental também, ó, tá aí. É um pós-fácil que eu amo, né? Um texto que ele escreveu analisando com muita sensibilidade o trabalho. Então, as nossas conexões só vão aumentar com o tempo, eu sei disso. Gratidão, gratidão, e um super abraço do Ciberpagé! Valeu, Edgar, brigadão, e um abraço a todos aí.